Pessoal, um vídeo rapidinho aqui, um resumo do dia hoje em vídeo aqui, tá? Então, ó, presta atenção aqui. Nasdaq no gráfico diário, o que que está acontecendo? Isso daqui é o gráfico mensal, tá? Desculpe, pessoal. Gráfico mensal, o preço está subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, tá? Esse é o oitavo mês, mês de novembro pode ser que feche negativo. Vocês podem observar aqui, ó, que nós tivemos o rompimento, subimos 1, 2, 3, 4, 5 meses, tivemos um mês de correção. Aí subimos 6, 7 meses, tivemos os outros meses de correção. 8, 9 meses, tivemos correção 10, 11, 12. Terminou o ciclo, tá? Desculpa, terminou o ciclo não, terminou a subida aqui, depois teve uma correção mais severa. Isso é uma correção mais severa. Isso daqui é uma correção para continuação de alta. Notem aqui, ó, subiu bastante, e teve uma leve correção, tá? 3 meses de correção, uma leve correção. Ele subiu aqui 5 meses, teve uma leve correção. Daí ele subiu mais um período de tempo aqui, ele teve uma correção mais severa. Ó. Vocês podem observar que essa correção aqui foi mais severa porque ela voltou abaixo dessa região aqui, ó. Isso é uma correção mais severa, tá? Porque essa correção aqui veio abaixo desse ponto aqui. Então, tudo isso daqui que subiu, devolveu. E mais um pouco. Então, isso é uma correção severa. Do mesmo jeito que aqui também foi uma correção severa, mas isso daqui foi um bear market, tá? Foi um período de baixa, onde que, ó, o preço subiu tudo isso e ele voltou para os mesmos patamares, né? E vocês observam que, nossa, o preço sempre volta, sim, ele sempre volta, ó. Tudo isso daqui que ele subiu no bull market, ele devolveu no bear market aqui, voltou para o mesmo patamar, tá? Então todo mundo que comprou não realizou aqui, ó, viu seu patrimônio voltar para o 0 a 0 aqui. Obviamente que não voltou mais para esse patamar aqui, não voltou mais para esse patamar aqui, não voltou mais para esse patamar aqui. Então os patamares mais antigos ficaram para trás, ó. Lá de 2019, apesar de toda a queda que nós tivemos em 2022, não voltou mais para o patamar 2020, para o patamar 2029, 2019. Então todo mundo comprou em 2019, 2020, ó, tá ganhando dinheiro. Nesse momento aqui do bear market, tava ganhando dinheiro, tá? Só quem comprou aqui em 2020, no final de 2020, que voltou o patamar pro 0 a 0. Então o preço ele sempre costuma voltar, mas ele volta até uma região. Aqui ele voltou até a mesma região aqui desse suporte, tá? E aí sim ele iniciou a subida. Subiu aqui, ó. Vocês podem observar que essa queda não voltou até nessa região aqui, tá? Não voltou até nessa região aqui. Não voltou. Foi uma queda mais fraca. Subiu tudo isso, tá, pessoal? E aí ele voltou de volta, ó, para perto dessa região aqui, ó, para perto dessa região aqui, ó. Essa região aqui, mas não voltou para essa região aqui, ó. Não voltou para essa região aqui, mas voltou para perto dessa região aqui, ó. Dessa região aqui que ele voltou, tá? E voltou inclusive para perto da região do topo anterior, tá? Mas voltou para a região desse topo aqui atrás, ó. Então, aqui também tem uma coisa interessante, ó. O preço subiu, olha esse topo aqui, ó. Ele subiu mais um pouco, ele voltou para a região aqui desse topo, tá? Voltou para essa região aqui. Então o que que acontece? Depois de toda essa subida que nós tivemos, olha toda essa subida aqui, ó, em Nasdaq, seria normal nós termos uma correção, talvez no mês de novembro e dezembro aqui, ele corrige um pouco, para daí sim, janeiro, fevereiro, março, abril, ele dá mais uma pernada. E aí depois disso nós entrarmos neste período aqui, ó. Observem aqui atrás, ó, que nós subimos, depois nós corrigimos 2 meses e demos mais uma esticada longa aqui, tá? E daí nós entramos no bear market, tá? Então aqui também, tá? Vocês observem que o RSI aqui embaixo, ele estava sobrecomprado aqui, ó. Ficou de 2020 a 2021, a 2022, tá? 2 anos sobrecomprado. Aqui não, pessoal, entrou agora na metade do ano, em julho, sobrecomprado, então ele pode passar mais um período aqui de 1 ano e meio aqui sobrecomprado até metade do ano que vem, talvez, para daí ele dar topo do mercado e começar a cair, tá? Aqui atrás também, ó, vocês podem observar que ficou um bom período sobrecomprado aqui, 2017 até 2018, um ano e pouquinho aqui ficou sobrecomprado para dele ter uma correção um pouco maior, tá? Depois disso ele voltou a subir, corrigiu, voltou a subir. Por que o gráfico sempre sobe? É simples, isso daqui é Nasdaq, tá? A Bolsa Americana, a S&P 500 e Dow Jones é igualzinho de Nasdaq, o mesmo gráfico, tá? Porque o governo imprime dinheiro, porque o governo joga dinheiro na economia, isso daí faz os preços corrigirem, tá? E faz esse movimento que eu sempre falo para vocês de ciclo de alta, ciclo de baixo. Então, temos aqui 7 meses subindo, então seria normal se o preço talvez fechasse negativo um mês, mais um mês negativo para depois ele voltar a retomar mais uma subida de alta e depois sim, ano que vem nós entrarmos no período de bear market, no período de ciclo de baixa. Isso é conhecido como ciclo de baixa, também conhecido como bear market, tá? É onde que
as bolsas americanas desvalorizam incríveis 30, 35, 40%. Isso é o bear market das bolsas americanas. Já no BTC a gente conhece isso como correção normal, né? O preço desvaloriza 10, 20, 30, 40% e o preço continua subindo, é um movimento normal. Já em Nasdaq não. Isso daqui já é um período de bear market, tá? Porque as correções de Nasdaq são bem mais curtas. Aqui, ó, correçãozinha de 11%, essa correção aqui que foi mais longa, ó, foi uma correção de 25%, aí. Então foi uma correção quase tão severa que nem o bear market, tá? Só que foi em pleno bull market, ó. Uma correção forte, quase semelhante ao bear market, num período de bull market, tá vendo? Bull market, período de alta, ciclo de alta, nós tivemos uma correção quase tão grande quanto nós tivemos no bear market. Interessante, né? 25, 26% de queda aqui, e no bear market nós temos geralmente uns 30, 35% de queda. Então foi uma correção mais severa. E obviamente aqui em cima nós também vamos ter uma correção mais forte quando que nós entrarmos no período de baixa, tá? Dito isso, vou mostrar para vocês aqui o gráfico do BTC. Gráfico do Bitcoin, temos essa linha de tendência de baixa. Na verdade nós temos um triângulo assimétrico aqui, né, pessoal? Já desenhei para vocês várias vezes, já estão carecas de saber que nós estamos nesse triângulo assimétrico aqui. E nós podemos vir aqui buscar a base debaixo do triângulo, que foi dos 99 mil, tá? Poderíamos vir buscar aqui até o patamar um pouco mais abaixo, que fica na casa dos 96 mil, que daria lá no topo anterior, ó. Essa linha aqui, ó, que marca esse topo e esse rompimento aqui, ó, onde que nós vamos buscar novos patamares, fica aqui, ó, em exatamente 98, 97, tá? E é aqui em 98, 97 que nós temos a maior zona de liquidação. Como que eu já mostrei para vocês várias vezes aqui. Estou careca de mostrar para vocês, vocês também sabem, né? Espero que vocês saibam, espero que vocês estejam acompanhando aí, ó. Gráfico do BTC no gráfico de 7 dias, que é curto prazo, tá? Aqui, ó, na casa dos 97,3, tá? Ali nós temos 5 bilhões para ser liquidado. Na casa aí dos 97,5 que dá o suporte, e na casa dos 97,5 onde é que daria essa possível queda e se manteria dentro do triângulo. Ó. Se cair nessa queda aqui, ainda assim vai continuar dentro desse triângulo, tá? Esse triângulo que cada vez vai afunilando mais. Obviamente uma hora ele vai ter um rompimento, mas vocês podem ver que bateria aqui no fundo do triângulo, depois ele poderia subir aqui na base do 102, bater nessa base do triângulo, voltar a cair na casa dos 96, 95 aqui embaixo e até eventualmente romper, tá? Quanto mais vai afunilando, mais perto do rompimento nós vamos ter. Rompimento para cima, o que ele tem que fazer para ter um rompimento para cima? Ele tem que segurar a base de preço que nós estamos aqui em 102 mil, fazer esse movimento aqui, bater aqui, romper, vir aqui, retestar a base do triângulo, fazer um fundo ascendente, que é o movimento alto, e aí sim impulsionar e buscar novas máximas, tá? Esse seria o movimento de rompimento que nós precisaríamos ver. Por enquanto, nada indica esse rompimento, tá? Movimento muito fraco, muito fraco. Pode sim voltar a subir? Claro que pode, né? Isso daqui é um mercado de probabilidades. Olha onde é que nós temos aqui, ó. Não consegue passar dessa linha, tá? Não consegue passar da média móvel de 50 períodos aqui, ó, não consegue, ó, chega aqui, cai, a única vez que conseguiu trabalhar acima, trabalhou pouca coisa, depois caiu, bateu, voltou, tá tentando superar, se superar vai usá-la como calço, que nem ele tentou aqui, mas não conseguiu impulsionar, vai tentar aqui de novo usar como calço e impulsionar, precisa romper essa média aqui dos 200 períodos aqui, na base dos 110, precisa romper essa média aqui, e daí buscar um patamar mais alto, tá pessoal? E aí sim, vir aqui na região dos 111 mil, a partir desse momento aqui, nós conseguimos colocar um padrão de alta, tá? Nesse movimento aqui, se acontecesse, nós conseguiríamos colocar um padrão de alta no gráfico diário, o que levaria o preço para topos e fundos ascendentes no gráfico diário, e aí sim nós poderíamos ir em busca de uma nova máxima, tá? Mas por enquanto seguramos aqui e temos o nosso fundo aqui, podemos ir buscar a região dos 97, 96 mil, que seria um movimento normal, tá? Uma oportunidade, na verdade. Gráfico do Ethereum. Como que vocês podem observar aqui também. Mesmo movimento com o BTC. Qual a diferença? O gráfico está mais forte, né? Olha a diferença do fundo aqui, ó. Ó, vou puxar aqui a porcentagem para vocês. Hoje o Ethereum se encontra a 13% do fundo. Enquanto que o BTC hoje se encontra a 4% do fundo. Qual o movimento está mais forte? O movimento do Ethereum, tá, pessoal? É óbvio que o Ethereum ele tem uma variação maior, então a porcentagem vai ser bem maior, mas ele está 3 vezes mais alto. Então a variação do Ethereum médio com o BTC é 2, então ele continua sendo mais alto, tá? Então o fundo do Ethereum ele está muito mais alto, muito mais longe do que o fundo do BTC. Como vocês podem observar, fundo aqui nos 3
3,50 e o preço hoje está 3,450. Então, olha a distância do fundo, ó. Um fundo muito mais ascendente do que o gráfico do BTC, o que significa que o Ethereum contra o BTC está com um movimento muito mais forte, tá muito mais propício a subir. Se o BTC vier buscar os 97, o Ethereum talvez venha buscar a base do triângulo aqui na casa dos 3.100, 3.200, tá? O que é um patamar bem mais alto do que o BTC viria, porque o BTC perderia o fundo anterior e o Ethereum seguraria. Temos aqui o mapa de liquidação? Sim, olhem o Ethereum. Quanta liquidação que nós temos aqui, ó. Se o preço vir até 3.100, não aumenta muito a liquidação. É 3 bilhões aqui para 3 bilhões e 700. Aumenta 700 milhões aqui de 3.250 para 3. Vocês entenderam que o preço tem que cair $250. O referente está quase 10%, o referente a uns 8%, para liquidar de 3 bilhões para 3 bilhões e 700, só para liquidar mais 700 milhões, que é pouca coisa. Então, a maior zona de interesse do Ethereum de liquidação está aqui até na base dos 3.300, tá? 3.300, 3.250 seria a maior zona de liquidação aqui no gráfico de 7 dias, enquanto que o BTC tem aquela quantidade muito maior lá de 5 bilhões para ser liquidado. E no gráfico, claro, meus queridos, de 30 dias, tá estourado para cima, tá? Para cima nós temos 7 bilhões para ser liquidado a 4 mil e a 3 mil nós temos 3 bilhões, tá? 3 bilhões a 3 mil e 7 bilhões a 4 mil. Onde é que está a maior liquidação? Para cima. E conforme o preço vai vindo aqui embaixo, vai aumentar mais ainda a liquidez aqui em cima. Então, o Ethereum, tanto no quesito de liquidação, quanto no quesito de gráfico, ele está mais forte e tem menos liquidação para baixo do que para cima. Então, isso faz o preço do Ethereum segurar mais forte e faz também o preço do Ethereum estar com um movimento mais atraente do que o Bitcoin nesse momento. Porque o ETH versus BTC está em um movimento de alta, tá, pessoal? Tá aqui, ó, tá? O gráfico do BTC contra o Ethereum contra BTC, nós estamos em tendência de alta. Por isso, formamos o fundo aqui. No gráfico semanal, estamos com uma estrutura de alta. Chegamos aonde? Em cima da média móvel de 50 períodos, onde que nós temos a maior possibilidade do que de segurar o preço e voltar a subir. Então, isso significa que o movimento do Ethereum contra o Bitcoin está subindo, está em movimento de alta. Gráfico semanal, gráfico mensal, está também em movimento de alta. Observem aqui, aqui nós formamos um fundo, aqui nós formamos um topo, aqui nós formamos um fundo, e fomos formar um topo. Agora viemos aqui formar um fundo, vamos aqui romper essa região e vamos buscar novos patamares. Isso aconteceu quando? Lá em 2020, quando que nós tivemos a valorização do Ethereum contra o BTC e tivemos altcoin CISO. Isso aconteceu quando? Lá em 2017, quando que nós tivemos a valorização do Ethereum e tivemos altcoin CISO. Então, aqui, ó, vai acontecer em 2026, quando que nós tiver a valorização do Ethereum e tiver altcoin CISO. Por que em 2026? Porque do jeito que está indo as coisas agora, final de ano chegando, dificilmente agora no mês de novembro, dezembro, vai estourar a tampa do balão, vai dar altcoin CISO, vai encerrar o ciclo. Não vai, tá? Vai ser esticado por mais tempo, até porque, como que eu falei para vocês, se vocês acompanham o vídeo meu, o Fed vai ter que injetar liquidez no mercado nos próximos meses. Então, de hoje, no máximo até 6 meses, o Fed vai ter imprimido e jogado dinheiro na liquidez. Então, dentro desse período aí de 6 meses, provavelmente com toda a liquidez que o Fed vai jogar, com o incentivo do Donald Trump, com aqueles $2.000 para as pessoas, isso daí vai fazer ter uma explosão de preço semelhante a 2021, tá? O cenário está bem igualzinho em questão de economias mundiais, em questão da geopolítica, em questão do Fed, em questão de liquidez, tá? Em questão desse modelo, está bem igual a 2021. Agora o movimento não, 2020 e 2021. O movimento ele está mais atrasado, tá? Nessas alturas do campeonato era para nós já estar subindo, mas nós não estamos subindo, nós estamos caindo. Por quê? Porque eles vão tentar tirar todo mundo do mercado, tá? Vão tentar assustar todo mundo, fazer todo mundo acreditar que vai ser bear market, que o negócio vai cair, e de quando todo mundo saiu, a grande maioria sair, eles estouram a tampa do balão. Por quê? Porque agora o Fed vai ter que injetar dinheiro na economia, isso já é um fato, tá? Isso já é um fato. Se você entende um pouco de economia e geopolítica, você entende que os bancos e a liquidez do Estado ainda está quebrando e o Fed vai ter que intervir, ele vai ter que imprimir e jogar dinheiro para os bancos, literalmente criar dinheiro do nada. Ele vai pegar o teclado dele, colocar lá o valor de dinheiro e dar enter e jogar essa liquidez nos bancos. Isso daí vai trazer muito dinheiro e muita alta tanto para os mercados de ações americanas quanto para o mercado de criptomoeda. E isso daí já é um fato.
todo mundo que me acompanha que já sabe que isso vai acontecer dentro do ano que vem, e com essa injeção de liquidez, o que acontece? Os grandes players estão tentando tirar vocês do mercado agora, antes de começar a injeção, porque depois de começar a injeção de liquidez, o mercado vai subir, eles querem que tenha a melhor quantidade de pessoa possível no mercado, pro preço subir, e adivinha, vocês voltar e comprar topo de mercado. Exatamente isso. Eles querem limpar agora, antes do dinheiro entrar, para depois, quando o dinheiro entrar, você está fora e vocês começar a comprar e eles começar a vender para vocês. Então é assim que funciona o mercado. Não sejam enganados, não sejam manipulados, tome muito cuidado, que o mercado pode corrigir mais um pouco, pode vir buscar a base dos 95 ali, sim, 92, sim, e viria assustar todo mundo ali, faria todo mundo acreditar que é um bear market, e nesse momento o preço começa a subir vagarosamente, passa a base dos 126 mil e o pessoal começa a comprar topo novamente, como sempre acontece em todos os ciclos, tá, pessoal? Se o pessoal tá indo para lá, ó, para lá, a gente tem que ir para cá, tá? Porque se a gente ir para lá, a gente vai junto com a manada. Ninguém ganha dinheiro indo junto com a manada. Então, se tá todo mundo achando que o preço pode cair muito, que podemos entrar em bear market, provavelmente o preço vai cair, mas nós não vamos entrar em bear market, vamos acabar tendo um susto de mercado, uma limpeza de mercado, porque a melhor maneira deles tirar todo mundo do mercado, acredite se quiser, é eles fazer você acreditando que o mercado vai cair. Se o mercado vai cair, você vai vender, e depois de você vender, o mercado vai subir, porque o mercado sempre faz o contrário do que a grande massa imagina.